Gente, no ano passado, vamos falar de saúde agora, a hérnia de disco foi a principal causa de afastamento do trabalho, segundo dados do Ministério da Previdência Social. Mais de 51 mil pessoas receberam benefícios por causa desse tipo de problema e precisaram se ausentar, do seu trabalho aí do dia a dia. Um número 70% maior do que em 2022. Para explicar sobre causas, tratamentos da hérnia de disco, a gente convidou aqui a fisioterapeuta Valquíria Fernandes. Muito bom dia, ela que é uma especialista aí no assunto. E que coisa, hérnia de disco afastando e muito as pessoas do trabalho, o que é uma preocupação, e principalmente quando a gente se vê esse aumento de um ano para o outro. O que está acontecendo? Bom dia. Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui para conversar sobre esse assunto. O que a gente percebe, que hoje em dia a gente vê que as pessoas elas estão ficando mais incapacitadas por causa da hérnia de disco, É o que esse número traz pra gente. E eu acho que um alerta muito grande é como que a gente pode, na verdade, porque assim, a hérnia de disco ela tem um fator genético muito grande, então a gente sabe que tem pessoas que vão ter, mas não necessariamente vão ter dor. Então tem pessoas que têm hérnia de disco e não tem dor, Parece um pouco isso depende de quê? Pois é, porque o sorteado vai ter dor e o outro que tem hérnia de disco não tem dor. Exatamente. Como é que a gente diferencia isso? Já está predisposto, digamos, geneticamente? Então, o fator genético ele é muito forte, mas ele não é o principal. Sim. Só que uma coisa acho que muito importante ser falado é que foi feita uma pesquisa lá nos Estados Unidos em 2015, e então, assim, não é uma coisa nem que vem de agora, já faz 10 anos que a gente está aí trabalhando com isso, que pessoas que não têm dor também têm hérnia de disco. Olha. Por quê? Porque só quem está com dor faz um exame e descobre. Seja, muita gente tem hérnia de disco e não sabe. E isso não é um problema, porque a hérnia de disco não necessariamente ela se torna incapacitante. Então, o contexto é que existem muitas pessoas com hérnia. Algumas nem sabem porque não tem dor e estão vivendo tranquilamente a sua vida. Outras descobriram porque tiveram um episódio de dor. Fizeram uma ressonância magnética e descobriram um diagnóstico. Vamos explicar o que é a hérnia também, Que é importante, que eu acho que muita gente tem dúvida ainda. Exato. Que são muitas doenças, da coluna e tudo vertebral. Exato. E aí fizeram um exame, por exemplo, e descobriram lá numa ressonância. Então nós temos que eu tenho uma vértebra embaixo e em cima, nós temos várias vértebras na coluna, vamos pegar na lombar, que é mais comum. Eu tenho 5 vértebras nessa parte de baixo. Tem uma vértebra em cima e outra embaixo e eu tenho um disco no meio. Ele é o nosso amortecedor. É gelatinoso. Ele é igual aquele babalu, antigamente. Sim. Quem tiver mais uns 30, 40 tá anos vai lembrar. O babalu, ele tem a parte de fora e a partezinha, o líquidozinho dentro. Então eu tenho esse anel fibroso por fora e esse núcleo pulposo por dentro, que é mais esse líquidozinho. E composto muito de água também. Então, durante o dia, a gente acorda com esse disco mais hidratado. Sim. Então, eu acordo com ele mais hidratado, durante o dia ele vai amortecendo e no final do dia ele perde essa água, não tudo, lógico, um pouco, mas é considerado normal. A gente dorme bem e eu vou reidratar ele. Isso é o normal dele. O problema é que muitas vezes esse fator degenerativo faz com que ele perca um pouco essa capacidade de se reidratar. Então, ele perde a capacidade de amortecer esses movimentos do dia a dia. E aí eu posso ter que essas fibras de fora, elas começam a se romper. Então ela vai rompendo e o líquidozinho vaza. Então hérnia de disco nada mais é do que o líquido fora do lugar onde ele deveria estar. E esse líquido vazando, ele pode irritar, gerar um processo inflamatório, irritar algum nervo e aí gerar uma dor muito grande, uma crise de dor. Mas o contexto é que não necessariamente esse processo degenerativo gera uma dor na pessoa. Porque a pessoa, quando ela faz o exame, descobre, ela fez o exame porque ela está com um pico de dor. Então, ela descobriu no momento da crise. Mas vários outros não vão descobrir porque não estão em crise. Então, essa pesquisa mostrou pra gente que pessoas desde os 20 até os 90, existe uma tendência de realmente você ter essa hérnia. Nos 20 lá já tem quase 40% que vão ter umas protrusões, degenerações, e com 90 anos, 95% dessas pessoas vão ter essa degeneração, mas não necessariamente vão ter dor. E os tratamentos, hoje em dia disponíveis, não necessariamente ela precisa ir para uma cirurgia, Apenas em que casos? Ou seja, cada vez isso é protelado mais? Exato. Não é porque a pessoa fez a ressonância e tem uma hérnia que ela tem que ir para cirurgia de forma alguma. 90 a 95% do tratamento é conservador. O que é conservador? É fisioterapia, é medicação ou talvez uma injeção. Que aí entra na parte médica, a prescrição de medicamento e injeção e a fisioterapia na parte do fisioterapeuta. Então isso é um tratamento conservador. Muitos desses pacientes vão ter excelentes resultados com tratamentos conservadores. Apenas 5% são cirúrgicos. O que é cirúrgico? É quando realmente essa hérnia é muito volumosa, a ponto de começar a gerar alterações de sensibilidade, alterações de perda de força,
ou que a gente chama de anestesia em cela. Sabe aquela... Imagina sentando num cavalo, então a gente tem essa parte da genitália, do genital, e você começa a perder a sensibilidade dessa região, então isso é algo mais sério. Ou uma incontinência urinária ou uma incontinência fecal. Então, isso é muito sério. É uma consequência. Então, por exemplo, uma síndrome da Cauda-Equina. É algo muito sério que precisa realmente de uma cirurgia. E existem algumas outras coisas que também entrariam nesse contexto cirúrgico, mas são poucos. Então, essa é a parte boa da história. E essas crises, digamos assim, de dor, né? Vai lá para o hospital, toma uma injeção, ou então toma medicamento, faz fisioterapia, melhora. Ela vai voltar? São episódios que se repetem? Ou a pessoa vai ter pro resto da vida quem teve uma primeira vez ou não? Não costuma ser assim. Eu posso ter uma pessoa que tem uma crise e ela descobriu que tem uma hérnia, mas às vezes a crise não necessariamente está ligada à hérnia, né? Aquilo que a gente falou no começo, às vezes não é, às vezes qualquer outro fator gerou a crise lombar nela e ela descobriu a hérnia. Então ela pode ter tido aquele episódio e muitas vezes não ter outros episódios mais importantes na vida dela. E existem outras pessoas que infelizmente vão entrar num fator de cronicidade. Então aquela pessoa que já tem dor há mais de 3 meses, ela tem tanto problema ali físico, ela tem muitas vezes um desuso, porque ela cada vez vai fazendo menos coisas, né? A dor às vezes impede ela. Ela tem um problema de catastrofizar, ela olha para a dor e a dor incapacita ela, e aí é os números que a gente estava falando. São pessoas que chegaram num ponto crônico de não conseguir trabalhar, porque a dor impede ela não tem mais aquela capacidade física. Então a gente tem que realmente prevenir e chegar nesse ponto. E é isso que eu quero saber, tem prevenção? É aqueles casos, por exemplo, que os pais têm, os avós, a questão genética influencia quantos % mais ou menos? E como é que a pessoa, por exemplo, que não tem isso, não tem em casa, não tem na família, como é que ela se precaver? É muito interessante isso, porque a gente tem duas coisas, né? A questão genética, mas a gente tem uma coisa que a gente chama epigenética, que é o ambiente. Tudo que a gente faz no ambiente também influencia, né? Se eu tenho uma família muito mais sedentária, ela me influencia. Se eu tenho uma família muito mais atlética, ela me influencia, né? Então é interessante essas coisas que a gente vai passando também, modificando os genes. Mas algumas coisas são muito importantes. Como a gente sabe que a hérnia não necessariamente é ela que gera dor, então muitas vezes quando eu penso em prevenção, às vezes o foco não é a hérnia de disco, é a pessoa. Então a nossa conscientização é em cima de saúde, para as pessoas, né? Como que eu posso fazer com que essa pessoa não tenha esse episódio de dor, não precise realmente criar um medo tão grande ou parar de fazer tudo e entrar nesse processo de cronicidade? E aí a gente tem 4 pilares que são muito importantes e um dos mais gritantes é o sedentarismo. Então, se eu quero evitar uma pessoa de não ser incapaz por causa de uma hérnia de disco lá no futuro, eu tenho hoje que mesmo incentivar ela hoje. Seu exercício físico, a musculação, ela é indicada? É indicada. A gente sabe que é muito difícil conversar com quem não gosta ou não... Enfim, tem pessoas que realmente têm uma resistência muito grande. Mas eu acho que se a pessoa entender o quanto aquilo é importante, ela não precisa ir todo dia, né? Mas ela tem que começar, sabe? É começar a caminhar 30 minutos, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e daqui a pouco ela começa a fazer alguma coisa. O mais importante da atividade física não é nem a atividade. Pode ser musculação, pode ser caminhada, pode ser uma bike. O mais importante é fazer. Sabe? Tipo, a pessoa fazer com vontade, tipo, gostar daquilo, porque ela não deixa de fazer. Aí ela realmente sai do sedentarismo. Então esse é um dos fatores mais importantes. Tem outro que é muito gritante e as pessoas não dão valor, é sono. Então, tem que dormir bem, aquela quantidade de horas, né? E o dormir bem, às vezes, é um pouquinho difícil, porque a pessoa fala, mas eu durmo 8 horas, mas às vezes a qualidade não está boa. Lembra que eu falei que o disco ele se reidrata à noite? Então, se eu não tiver uma qualidade de sono boa, eu acabo alterando várias questões hormonais na pessoa e eu não consigo realmente ter um reparo ali, até físico mesmo, se eu tive uma lesãozinha, um reparo físico ali. Então, o sono, ele está diretamente relacionado. Aí tem o tabagismo também, né? Isso também pode estar relacionado, ele não entra como pilar importante, ele entra no contexto de saúde, né? O tabagismo, ele não é uma coisa tão forte, mas sim, pessoas que fumam têm uma predisposição maior, com certeza. Então, gente, vamos manter a saúde, nos exercitar, é bom para prevenir diversos tipos, né, de doenças, inclusive da hérnia de disco. Muito obrigada, a gente conversou aqui com a fisioterapeuta Valquíria Fernandes, né? Deu uma aula aqui pra gente e o incentivo também, né, que é o mais importante. Exato. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês, prazer tê-la aqui.